Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre The Watchers, Os Observadores, filme dirigido por M. Night Shyamalan, no seu filme de estreia como realizadora, um longa que tem produção do pai dela, o M. Night Shyamalan, que foi uma pessoa muito importante não só para financiar o projeto, como também para assinar o acordo de distribuição com a Warner. O filme foi vendido para a Warner por cerca de 30 milhões de dólares, o que para o mercado contemporâneo de cinema é um número bem impressionante, até pelo fato de ser um filme de estreia que precisa, consequentemente, um retorno de bilheteria. O longa tem como base o livro escrito por A.M. Shine, e a diretora no circuito de entrevistas falou muito sobre o seu pai também e como ela se sente privilegiada por ter acesso a esse aparato de financiamento independente seguido de um contrato com uma gigante do mercado que, convenhamos, não é comum. Então ela fala sobre esse privilégio e fala também que ela precisa se provar como realizadora sem que as pessoas levem em conta só o sobrenome, mas realmente o estilo dela no cinema, e claro que o pai vai ser usado como parâmetro de comparação, assim como para o Brandon Cronenberg, a figura do pai dele também acabou sendo no começo da carreira, né, alvo constante de referência. O que me surpreendeu muito, pessoal, no circuito desse filme foi que a Warner pagou uma grana considerável, 30 milhões de dólares, pelo longa, só que decidiu esconder o filme simplesmente. Até um dia antes do lançamento, esse filme em várias cidades do mundo não teve sessão para imprensa, e no meu caso eu não faço circuito de entrevistas, né? Muitas pessoas pedem e quem sabe poderia ser um grande adicional do canal mais pra frente, mas foi me oferecida a possibilidade de entrevistar a diretora e depois da entrevista assistir o filme, o que é algo que eu não consigo ver lógica alguma. Então, em muitos casos, isso acaba acontecendo e aí você pergunta por que a pessoa fez a pergunta mais genérica possível, do tipo, como que você pensa o terror, como que você construiu a tensão nesse filme? Porque em vários casos o filme não é oferecido antes da entrevista, o que acaba sendo um absurdo, mas que na minha concepção, para esse longa, deve ser levado em conta o fato de que a Warner não apostava no projeto final. O estúdio definitivamente não estava confiante com a repercussão e ficou apenas no sobrenome Shyamalan para gerar curiosidade, para tentar fazer com que as pessoas acabassem levando em conta, né, toda essa experiência. Bom, para um filme de estreia existe um grande interesse num espaço que seria a floresta. A floresta que causa um incômodo, a floresta que tem uma relação muito forte com a protagonista sobre isolamento e que é um espaço que ganha consideração durante a narrativa, de modo que você pode falar que a floresta para os observadores também é fundamental para o filme, como um ingrediente super importante para a progressão da trama, para a progressão também dos personagens. Eu diria que o aproveitamento desse espaço da floresta seria o grande trunfo do filme, explorar o medo por algo não mapeado, explorar o medo pelas incertezas, pela incapacidade de fuga. Da mesma maneira, eu penso que na introdução a diretora consegue induzir muito bem o espectador a sentir essa tensão do desconhecido, do que você pode descobrir na floresta e do fator observação que se torna, claro, para o marketing um diferencial, para a aplicação no filme uma decepção enorme, e eu falo isso com muita tristeza. Porque esse material base que é tão bom para a ambientação, ele é destruído pelo excesso de exposição, por tentar fechar todas as pontas, fazer com que tudo tenha sentido. Então existe o estabelecimento de uma mitologia própria sobre o filme, simbolismo sobre o filme e, no final das contas, uma explicação para fazer com que o espectador saia do cinema sem qualquer pergunta, que o espectador entenda que todos os símbolos mostrados têm um porquê. Então a diretora ela se mostra como uma grande inimiga também da própria ambiguidade, e aí gera o ponto de ruptura com o pai. Claro, então ela tenta provar nesse filme também que, olha, você pode levar em conta o sobrenome, o estilo, mas ela tem uma visão de cinema diferente. Na balança entre uma boa ambientação e um desenvolvimento expositivo muito fraco, eu penso que a impressão final do filme é bem ruim, quando ainda por cima, para gerar surpresa, existe um desfecho muito previsível pro terror que você pode tomar conta muito antes do próprio estabelecimento final e que pela simbologia construída e destruída faz com que The Watcher seja uma grande decepção, mais uma para a lista de 2024. Mina, interpretada por Dakota Fanning, é uma imigrante americana na Irlanda que fica presa em uma floresta misteriosa. Levada a um bunker por Madeleine, interpretada por Owen Foer,
Mina descobre que ela e outros ocupantes são vigiados por criaturas sinistras conhecidas como observadores. À medida em que ela tenta escapar, precisa também lidar com segredos nessa luta pela sobrevivência. Eu diria que esse filme busca 3 eixos de sustentação, levando em conta a experiência na floresta. O primeiro, pessoal, sobre luto, sobre morte. Esse laço gerado com a protagonista pelo luto acaba sendo esmiuçado desde a introdução e depois não é que ele é abandonado, simplesmente não se torna algo prioritário, se torna apenas um detalhe em meio a tantos outros tópicos de interesse. O outro grande eixo seria a noção da identidade, que aí tem muito a tratar sobre paralelos feitos entre imitação e o próprio questionamento sobre o indivíduo, tudo isso por causa dos observadores. E por fim, um aparato de vigilância que aí vai nos dar conta do que são os observadores e criar uma espécie de Big Brother na floresta com meta-referências e para tentar também criar um bloco todo de tensão e, consequentemente, explicar o porquê que essa tensão existe e, afinal de contas, qual é esse mistério. Então, acredito que todo o trabalho coletivo feito em torno de simbologias é jogado no lixo, é completamente destruído na medida em que a diretora ela quer explicar detalhe por detalhe e ainda amarrar um plot twist que eu considero muito fraco. Muito tempo é perdido para instigar o público sobre os mistérios da floresta, e ao invés de querer experimentar essas alegorias e deixar também alguns pontos em aberto, a diretora toma esse caminho de explicar tudo como uma grande inimiga da ambiguidade na sua trama. Cada símbolo e cada elemento alegórico é amarrado nesse final. Gostei ainda assim da fotografia assinada por Ellie Harrison, em que você vai ter toda essa esquematização dessa floresta opressiva, sombria, que causa medo pela indefinição do que pode acontecer. Claro que aí eu precisaria falar também que chega um momento, que é o momento da explicação, que o filme praticamente deixa de lado essa questão da floresta, busca por fitas, busca por personagens externos e tenta vincular situações que eu considero que para um longa desse tipo, né, causam uma frustração tremenda, porque você tenta instigar, como eu disse, o pânico, a realização também de uma forma estranha, da identidade, da imitação, e quando leva em conta a observação, olha, aqui The Watchers realmente peca bastante. E aí eu precisaria falar da Dakota Fanning também, né, que ela é uma das pessoas mais comprometidas no meio disso tudo, porque a personagem dela é usada para lidar com esse grande viés expositivo e ela não consegue lidar bem com os momentos diferentes da personagem entre exposição plena e tentar criar algum mistério e tentar levar algum tipo de dúvida. Isso nunca é propriamente estabelecido. Para The Watchers, nota 4. Bom, é um filme que a própria distribuidora, como eu disse, não tinha tanta confiança assim por tudo que fez, né, pelo descarte total que tinha feito, e eu realmente não me recordo de um filme da Warner em vários mercados que não teve propriamente uma sessão para imprensa, teve sim uma pré-estreia especial em que eles colocaram embargo até mesmo para quem foi assistir a pré-estreia na quarta-feira. É algo que chega a ser bastante estranho. E claro que é algo que a Warner pensou que poderia, por uma série, quem sabe, de críticas negativas, comprometer o desempenho do filme nas bilheterias, porque, afinal de contas, não depende de janela de streaming, depende de um bom resultado nos cinemas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!